Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a psicóloga Janaína Aires e sou uma das colaboradoras do projeto social Adaci Teodósio. Fico muito feliz em poder fazer parte desse lindo projeto. Foi um convite da irmã e amiga Grazi Ferreira e creio que Deus tem um lindo propósito através desse vídeo. E no vídeo de hoje vamos abordar as fases do luto, Fases ou estágios do luto. Sei que não tem sido dias fáceis, que nesse último ano perdemos muitas pessoas especiais e que de forma repentina, Então é por isso que é tão importante falar sobre esse tema, apesar de causar sensações não muito boas. E para que possamos falar sobre as fases do luto, primeiro precisamos falar sobre o que é o luto. Talvez você esteja passando por algum processo de luto ou já tenha sofrido em algum momento da vida com a perda de alguém, Ou quem sabe você seja uma daquelas pessoas que preferem nem tocar no assunto, principalmente porque teme que um dia isso possa acontecer com você e até mesmo por medo de não saber lidar com o assunto e meio que acaba deixando ele de lado, não é isso? Então, talvez por termos este tabu, não sabemos como lidar com a morte quando ela chega. Então, ficamos perdidos, perplexos e até mesmo sem saber o que fazer. Então, falar de morte não é algo comum em nossa cultura, não é algo comum em nossa sociedade. Costumamos falar na vida, de fazer planos, sonhos, de pensar e imaginar nossas conquistas, nossas perspectivas, as chegadas, e acaba que nós anulamos o fato da partida, das perdas, do fim, ou seja, da morte, que também é parte do ciclo da vida. E é importante ressaltar que falar no assunto é fundamental para entender e saber lidar com esse processo, que ele faz parte da nossa vida. Então, para que a gente possa entender mais sobre esse processo, é preciso definir bem o que significa a palavra luto, Luto, ele vem do latim, luto, e significa um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém. E para a psicologia, o luto, ele também está ligado aos processos que envolvem essas perdas, e em diversos contextos, até mesmo, podem ser muito mais abrangentes. Então, a pessoa enlutada, ela entra em um estado de recolhimento, onde passa por uma trajetória emocional complexa, e tudo isso é logo após a perda daquela pessoa que ela tanto amava. E durante esse tempo, é comum que a pessoa enlutada aparente estar sempre triste, tenha crises de choro, ela se recuse a sair de casa e perca até o interesse nas atividades que ela tanto gostava de fazer, que ela tanto amava, Então, da mesma forma, ela pode alimentar um conjunto de emoções e expressá-las de maneiras que nem sempre são tão racionais. E tais emoções podemos falar sobre a culpa, a frustração, a irritabilidade, o desânimo, a angústia, o medo e o desespero. Em nossa cultura, ninguém está preparado para vivenciar o processo de perda, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde estaremos diante de uma situação dessa. E a gente percebe que o luto, a morte e a perda são assuntos que poucos falam, que poucos comentam. E nós aprendemos desde cedo que os seres vivos eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Não necessariamente tudo ocorre nessa ordem, E a gente aprende que, além de aprender, a gente acredita que o nascer de uma vida é a certeza de que se tem que ela findará, que ela irá até o fim. Muito embora todos saibam deste fato, ninguém busca informações que o ajudem a entender o processo de luto, para que saibam lidar de forma adequada por esse momento de dor, sem que tenha grandes prejuízos, Quando pensamos na vida, o que vem à nossa mente sempre são as alegrias, sempre são as nossas conquistas, os nossos projetos, estudos, trabalhos, vitórias e felicidades, E esquecemos que nem tudo na nossa vida são flores, que até mesmo as flores elas podem ter espinhos
e estas podem nos machucar, né? E deixar marcas de ferida, cujas cicatrizes sempre vão estar ali. E é talvez por isso que tenhamos tanta dificuldade quando, enfim, a dor da perda vem nos afligir. As fases ou estágios do luto, eles são componentes essenciais desse processo de aceitação dessas perdas, né? É um ato até tanto peculiar que nós, como seres humanos, temos consciência da finitude da nossa existência, mas não é costumeiro a gente estar pronto para ela, a gente estar pronto para essas percas, né? Então, essas perdas, normalmente, elas atingem as pessoas em cheio, causando lágrimas, arrependimentos, desespero e até mesmo a depressão. Então, essas são as reações normais. Essas são as reações mais esperadas e necessárias para aliviar essa tristeza que é causada pela morte de alguém querido, né? E assim, será que elas seriam mais brandas se houvesse a compreensão e a aceitação da morte? Então, para que possamos entender mais sobre essas fases do luto, sobre os estágios do luto, eu vou descrever um pouco cada uma. A primeira fase se chama negação. Então, consiste em uma fase de negação do acontecimento, ou seja, a pessoa não acredita, ela acha que pode haver enganos, então essa fase ela está sujeita a ser vista como forma de defesa de algo improvável e pode durar minutos ou até mesmo anos, certo? E pessoas em iminência de morte e pessoa com vínculo afetivo, ela logo duvida, ela não acredita, ela pode achar que o outro está mal intencionado, tem dificuldade em ter a clareza desta realidade, né? Pode querer esquecer isso e até mesmo buscar fatos e argumentos que neguem a realidade. Então, é comum que a pessoa enlutada, ela busque o isolamento social e o distanciamento de tudo que lembra o indivíduo que partiu nesse período. A segunda fase é a raiva, sentimentos de raiva, angústia, desespero, medo, culpa e frustração passam a se manifestar constantemente. É um turbilhão que domina a mente da pessoa enlutada, né? Fazendo-a ter condutas ríspidas e desagradáveis. Até mesmo quando alguém tenta trazê-la para a realidade, ela reage com agressividade, ainda incapaz de aceitar a perda. E é possível que essa pessoa em luto expresse sua raiva por meio de atitudes autodestrutivas, podemos dizer assim. Passam a beber exageradamente, a brigar com desconhecidos, sente raiva de quem informou, do fato que causou, de alguém que poderia ter evitado e se sujeita até a questionar Deus como sendo injusto e podendo até mesmo ter reações imprevisíveis. Como essa pessoa está transtornada, ela não compreende a gravidade de suas ações. A terceira fase é a da negociação, ou seja, a revolta anterior ela não trouxe aquele alívio que a pessoa tanto buscava, aí começam a vir os pensamentos sobre fazer algo para reverter o acontecido. Então, nessa fase do luto, se constitui justamente por negociações. A pessoa enlutada ela negocia consigo mesma, ou então até mesmo com uma entidade superior na qual ela acredita, na tentativa desesperada de aliviar aquela dor que ela está sentindo. Então, diversos pensamentos começam a aparecer. E se eu tivesse feito isso, ou se eu fizer X, ou se eu fizer aquilo, certo? Então, esses pensamentos passam a aparecer justamente como se fosse uma maneira de reverter a situação, que passa a rondar a mente da pessoa que está enlutada. Mesmo que ela tenha consciência da impossibilidade desses feitos, ela mesma os alimenta para consolar a si mesma. Então, essas negociações, elas são basicamente um mecanismo para lidar com essa dor e atrasá-la, querendo ou não, por um tempo. A quarta fase é a depressão. É uma das 5 fases do luto mais intensas, é a depressão. A pessoa que ela é acometida por esse grande sofrimento,
ela pode se prolongar até mesmo por semanas, por meses e até anos. Ela acaba que se apegando à dor que é causada pela essa partida do seu ente querido e usa como combustível para permanecer nesse estado depressivo. Ela chora copiosamente, repensa em suas decisões e experiências de vida, acaba se isolando de todos os familiares e amigos, tem crises de saudade, ela não consegue retomar a vida normal da mesma maneira que antes. E esse estágio de luto, ele requer muita conversa e apoio de pessoas próximas, além de um acompanhamento psicológico que é necessário. A pessoa em luto, ela pode acabar desenvolvendo a depressão profunda. A quinta fase é a aceitação. A aceitação é o último estágio do luto e mesmo quando a experiência não é linear, é neste momento que a pessoa enlutada compreende a sua nova realidade, que é constituída pela ausência de quem partiu. Os sentimentos de angústia já foram externalizados e acabam que resultando em uma sensação de paz interior. Aceitar a perda não significa seguir a vida como se a pessoa amada nunca tivesse existido. Longe disso. Não é esquecer os momentos bons partilhados com ela, nem mesmo enterrar lembranças calorosas, né, em um canto da mente. A saudade, ela ainda vai mexer com suas emoções e a pessoa amada, ela ainda vai visitar os pensamentos, mesmo anos após a sua partida. Então, aceitar significa conviver pacificamente com a perda. É o mesmo que se lembrar da pessoa que partiu com carinho, ser grato por ela ter participado da sua vida, compreender que é preciso continuar e viver mesmo sem a presença dela e compreender a finitude da vida. A aceitação, ela pode ser trabalhada muito antes do luto começar. Então, as 5 fases do luto, elas não são vividas linearmente, como se costuma acreditar. Cada indivíduo enlutado passa por essa experiência de modo singular, de acordo com as suas competências emocionais e com a sua história de vida. Não há regras para viver o luto. O processo de luto é muito particular. Apesar de ser difícil aceitar que a vida cessará algum dia, precisamos fazê-lo para lidar melhor com as nossas perdas. Afinal, nada está escrito, né? Embora seja comum esperar pelo fim somente ao chegar a uma idade avançada, todos nós estamos suscetíveis a encontrá-lo a qualquer momento. Por isso, abrace, beije, diga eu te amo, se apaixone, perca a vergonha e viva de acordo com os seus anseios e valores, para não se arrepender depois. E, além disso, converse sobre a morte, sem medo, para que possa se acostumar com a partida iminente de pessoas queridas. E se você, por acaso, estiver passando por um problema ou situação difícil, perdeu alguém recentemente, busque ajuda profissional, você não está sozinho. E se não puder buscar ajuda profissional, também busque a ajuda de um amigo, de um parente mais próximo, daquela pessoa que você sente confiança em conversar. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído através desse vídeo e obrigada a todos pela atenção.